1 Coríntios capítulo 13, o verso 13. Eu quero ler apenas um verso com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Nós nos valeremos de outros versículos aqui, de outros textos, mas inicialmente eu quero ler com os amados irmãos este texto, que é bastante conhecido. A palavra de Deus, todos acharam? Amém? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor, o maior deles é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Estamos diante da Tua palavra, Senhor amado, e precisamos ouvir a Tua voz, precisamos do Teu Santo Espírito a tocar nos nossos corações. Como necessitamos de Ti. A minha oração é que o Senhor fale em cada coração e que esta amada igreja seja edificada espiritualmente nesta manhã. Te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, ó Deus. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso falar apenas aquilo que está no meu coração, mas o meu papel aqui é ser um instrumento em Tuas mãos. Então usa a minha vida por misericórdia e graça, ó Deus amado. Não permita que o Evandro fale de si mesmo, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, podem sentar, por favor. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você está saudável? Pergunta difícil, né? Porque aí, se a gente pergunta um negócio desse, a gente vai falar de circunferência abdominal. Olha só que começa a complicar o negócio, né? Começamos a pensar no último exame de sangue que fizemos. Há um tempo atrás eu fiz alguns exames, aliás, sabe aquele exame de sangue que você faz, que parece que nunca vão parar de tirar frasco de você? A técnica coloca lá aquele frasquinho, né, e tira um, dá uma sacudida, coloca do lado, tira outro, dá uma sacudida, coloca do lado, e você fala, essa mulher é uma vampira. Porque não para de sair aquele negócio e bota e aí quando chega no final, daqui a tantos dias você passa aqui, vem pegar um exame, então você vai receber no seu e-mail o exame e você olha, você é médico também, você aprendeu medicina e você fica depois conferindo, né? Se está vermelhinha que a coisa está estreita para o teu lado. Se está amarelo ou verdinho, amarelo está mais ou menos. Mas se o negócio está verde, você, glória a Deus, aleluia, eu me sinto uma criança. Com 52 anos de idade, você fala, eu estou muito bem. A última vez que eu fiz, esses uns meses atrás aí, eu só olhei para uma coisa, o PSA. Homem só quer saber desse negócio, o raio do PSA. E aí eu vi que tinha uma parte lá que estava muito boa, então eu desconsiderei o restante do exame e levei, feliz da vida, aquele bloco de coisas, né, de aquele monte de folhas para o médico. E eu cheguei lá, sentei, tranquilo, me sentindo um novinho em folha, até que ele começou a falar. O nosso médico é um senhor que ele não olha mais, ele só dá uma olhada lá no negócio e começa a conversar com você sobre a sua vida. E eu saí de lá triste. Eu não sabia que estava ruim assim, porque eu só olhei o PSA. E ele disse para mim, olha, você precisa olhar isso. Eu fiquei meio deprimido. Falei, tá bom, vou para casa. Bom, estou falando isso porque o mundo foi abalado
entre os anos aí de 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial. A Folha da Manhã, que era um jornal de São Paulo, trouxe uma manchete na edição de domingo, no dia 18 de junho de 44, e a chamada era essa. Eu acho que alguns irmãos, os mais antigos, vão ter mais ou menos essa voz, assim, vão lembrar da voz, né? Avançam os aliados para o interior de Normandia, né? Que eram aí os nossos soldados brasileiros, né? O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, somando aí 25.334 soldados, né? Eles somaram as tropas aliadas. No entanto, houve um problema sério na preparação e no envio de homens, que já na Itália, num curto espaço de tempo, foram treinados e equipados pelos americanos. E ao chegar lá, né, eles viram que a coisa era muito estreita, estava muito estreita para o lado deles. E houve uma entrevista concedida em 2006 por Ferdinando Palermo, que é um veterano, era um veterano brasileiro da Segunda Guerra Mundial, que na ocasião, em 2006, ele estava com 85 anos de idade. E ele disse o seguinte, ele narrou o seguinte: o treinamento que tivemos no Brasil de nada serviu para nós lá na guerra. O armamento, no caso que eles tinham aqui no Brasil, era antiquado, a alimentação era péssima, as questões de saúde bem complicadas. Quando chegamos em nosso acampamento inicial na Itália, a primeira coisa que os americanos fizeram foi uma inspeção de saúde. E de cara, 6 caminhões cheios de soldados foram tomar penicilina no hospital. Eles estavam com uma doença, minha esposa falou que não era para falar, mas eu sou desobediente, eu vou falar. Eles estavam com gonorreia, né? Podem olhar para ela, e ela está rindo. Havia também muita gente com problemas de dentição, soldados que antes de ingressarem no exército nunca tinham calçado sapatos na vida. Então, a situação do Brasil era de fato muito crítica. Lamentável, mas a verdade é que o Brasil foi para a guerra sem o mínimo de preparo necessário. E se não fosse a misericórdia de Deus, certamente as baixas teriam sido muito maiores. O Brasil foi para a guerra sem preparo técnico e foi para a guerra também, em boa parte, sem saúde, sem aquilo que era o básico. E dos brasileiros morreram 450 soldados, 13 oficiais e 8 pilotos. O total de feridos foi de aproximadamente 12 mil homens em combate. 12 mil homens em combate. De 25.300 e alguma coisa, 12 mil homens foram feridos. Pois bem, em Efésios capítulo 6, verso 12, é um texto muito conhecido de todos nós. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E diferentemente do ocorrido com o exército brasileiro na frente de batalha, a igreja cristã Nova Vida de Magé precisa estar bem preparada e saudável para o combate espiritual. Diferentemente do exército brasileiro, das forças, a expedição brasileira que esteve na Segunda Guerra Mundial, nós, como servos de Deus, como povo de Deus, precisamos estar bem preparados e saudáveis na nossa batalha espiritual. Batalha essa que todos nós, todos aqueles que foram alcançados pela graça, todos, nenhum de nós está livre. Todos nós estamos inseridos, agora mesmo estamos numa batalha espiritual. Precisamos de treinamento e de armas.
Precisamos vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo. Efésios capítulo 6, verso 13. Afinal, nossa luta contra o mundo, a carne e o diabo, na batalha contra o pecado, nós somos chamados a resistir até o ponto de derramar o próprio sangue. É o que nos diz Hebreus capítulo 12, verso 4. E essa mentalidade, meus irmãos, de que estamos em guerra e que precisamos estar preparados, essa mentalidade não pode ser abandonada, não pode ser ignorada por nenhum de nós, sob pena de nós sermos humilhados em pleno combate. Nesses dias a igreja de Magé completou 24 anos de existência. É muito tempo, né? É um bom tempo. Certamente, pastor Edilson e toda a sua família, certamente muitos irmãos aqui, lembram dos primeiros encontros, né, o senhor? Os primeiros dias em que estiveram aqui, o primeiro culto realizado. Isso certamente foi uma bênção, é uma bênção, mas essa festa, essa igreja jamais pode abaixar a sua guarda. Frente a um combate que é a vida cristã, nós temos que nos manter alertas e ao mesmo tempo precisamos pensar em outra coisa. Precisamos também nos manter saudáveis. Precisamos pensar na nossa saúde espiritual. Porque ninguém se mantém num campo de batalha, ninguém caminha, avança num campo de batalha se não estiver saudável. Pense, por exemplo, num corredor de alguém que está participando de uma competição, numa corrida. Se essa pessoa não estiver saudável, o que será? Como avançará? Como continuará? Não há como. Cristãos vitoriosos são cristãos saudáveis. Igrejas vitoriosas são igrejas saudáveis. Sem saúde, a tropa perece e batalhas são perdidas. Eu digo batalhas, não estou falando da guerra, mas batalhas são perdidas. Aliás, todos nós já perdemos batalhas na nossa vida por falta de saúde espiritual. Por não atentarmos para a nossa saúde espiritual, para o estado do nosso coração. Por deixarmos de lado coisas que não poderiam, abandonarmos coisas que não poderíamos abandonar e perdemos batalhas ao longo da nossa jornada espiritual. Esta é a realidade. A guerra não foi perdida e ela jamais será perdida. Ela foi ganha, conquistada na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existem batalhas que nós enfrentamos aqui. Meus irmãos, não foi por capricho que ao chegarem no acampamento na Itália, os soldados brasileiros rapidamente passaram por uma inspeção de saúde e foram prontamente medicados pelo exército americano. Não foi por capricho. Crentes e igrejas doentes na frente de batalha se tornam vulneráveis. Por isso o crente precisa olhar constantemente, aferir constantemente a sua saúde espiritual. Como nós estamos? Poderíamos hoje afirmar que somos saudáveis espiritualmente? Que estamos bem do ponto de vista espiritual? Que temos saúde suficiente para os enfrentamentos da vida? Estava conversando na vinda, conversava com a minha esposa sobre isso, sobre tantas pessoas que entram em igrejas e permanecem em igrejas e ficam satisfeitas apenas porque estão frequentando igrejas. Ficam satisfeitas porque aparecem na igreja no domingo, num culto,
celebram, levantam as mãos, se alegram. E acaba o culto, parece que a vida espiritual também acabou. Não há mais preocupação, não há leitura bíblica, não há oração, não há comunhão no corpo, verdadeiramente comunhão. E começam a abrir mão de uma série de coisas, e as consequências disso é que a saúde espiritual vai lá no buraco. E diante de pequenos enfrentamentos, são pessoas que estão tão vulneráveis que sua fé são abaladas por qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma enfermidade bate à porta do coração, a pessoa pergunta: meu Deus, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. E a pessoa se vê completamente fragilizada espiritualmente por causa de uma enfermidade. Um irmão falou um negocinho, falou uma besteira, não convidou para a festa de aniversário. Pronto, o mundo caiu. É vida espiritual fragilizada, é saúde, está faltando saúde espiritual. Meus irmãos, nós estamos em guerra, estamos em batalha e precisamos ser saudáveis espiritualmente. Mas como medir a saúde espiritual de uma pessoa? Como medir a saúde espiritual de uma igreja? Quais são as medidas de saúde de uma igreja? O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, está aqui para nos dizer quais são as medidas de saúde espiritual de uma igreja. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. De acordo com o nosso texto, fé e esperança e amor compõem essas medidas de saúde espiritual de uma pessoa e de uma igreja. Você quer saber se uma igreja é saudável? Procure saber se fé, esperança e amor são vistos nesta igreja. Essas medidas formam uma perspectiva abrangente para avaliar a saúde da vida cristã. Saúde espiritual, conforme Paulo ensinou, é atingir a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Mas que medida é essa? Meus irmãos, sempre que era possível, Paulo falava dessas medidas. Paulo agradecia a Deus pelas igrejas que refletiam estas três qualidades juntas. Isto é, a fé, a esperança e o amor. Para os irmãos entenderem, eu quero citar aqui alguns textos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz mais, Colossenses capítulo 1, versos 3 a 6. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E ele diz mais em Efésios capítulo 1, versos 15 a 19, por essa razão, desde que ouvimos falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por todos vocês. Mencionando-os em minhas orações, peço
que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos de vocês sejam abertos, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza no seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E eu poderia falar aqui de Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5, que Paulo menciona indiretamente essa trilogia como forma de se crescer na fé. A trilogia fé, esperança e amor também aparece na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 5 e 6. Meus irmãos, até mesmo Pedro parece que via a fé, a esperança e o amor como medidas de saúde. Ele mesmo parece que olhava para esses três aspectos, dizendo: olha, se uma igreja, se você é saudável, você tem essas três coisas: fé, esperança e amor. Paulo sempre usava essa trilogia para falar das igrejas saudáveis. Agora, a igreja de Corinto não era uma igreja saudável, era uma igreja enferma. Certamente vocês já ouviram isso aqui nessa igreja diversas vezes. O pastor Edilson certamente já falou muitas vezes a respeito do problema ou dos muitos problemas que a igreja de Corinto possuía. Ela não era uma igreja espiritual. Apesar de se mostrar, apresentar muitos dons, de Paulo elogiar algumas coisas a respeito desta igreja, apesar de serem irmãos em Cristo, esta igreja tinha sérios problemas. E Paulo não elogia essa igreja. Paulo, pelo contrário, ele informa a esses crentes que faltava saúde, porque faltava a esses crentes fé, esperança e amor. Eles ostentavam dons, mas faltava-lhes o principal, a medida espiritual, a saúde espiritual. Mas o que significa na prática essas medidas de fé, da esperança e do amor? E como obter? Bom, a medida da fé, primeiramente, a fé, meus irmãos, ela se agarra à palavra de Deus e nessa palavra ela confia para agir. Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 3, é aquele texto muito conhecido que fala a respeito da fé. Ele vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. João Calvino, interpretando este texto, ele diz o seguinte sobre fé. Fé, nesta passagem, é aquele conhecimento de Deus e da vontade divina que nós obtemos através do ministério da igreja, a pregação da palavra. A vida medida pela fé, meus irmãos, é aquela que se regozija em agir pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como Hebreus capítulo 11, verso 6 vai falar. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, a fé nos faz agir, confiar, melhor dizendo, e agir segundo a vontade de Deus na Bíblia. Essa é a medida de fé. E esta fé nós vemos em Hebreus capítulo 11, ali nós temos uma relação de homens e mulheres que andaram pela fé e que colocaram em prática a vontade de Deus e agiram e arrancaram, podemos assim afirmar, a admiração dos outros homens para a glória de Deus. É só olhar nos versos 32, Hebreus capítulo 11, versos 32 a 39, nós temos aqui uma relação
espetacular. O texto nos diz: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombadores e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, a fé nos faz agir e confiar segundo a vontade de Deus na Bíblia. A fé se agarra à palavra de Deus e nela confia para agir. Esses homens se agarraram naquilo que ouviram da parte do Senhor e seguiram adiante. E uma igreja, a igreja cristã Nova Vida de Magé, de igual forma precisa se agarrar à palavra de Deus todos os dias e seguir adiante. O mundo, a carne e o diabo se levantarão contra a igreja, se levantam contra a igreja de Cristo Jesus. E o que a igreja de Cristo Jesus precisa fazer a cada dia é se agarrar na fé, é se agarrar à palavra de Deus, é ouvir o Senhor falar dia após dia, abrir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, se agarrar a esta palavra e seguir adiante. Esta é uma das marcas de uma igreja saudável, é uma igreja que se agarra à palavra de Deus, que confia plenamente na palavra de Deus. Isto é fé. Muita coisa pode dar errado, o mundo pode desabar, as lutas podem vir, dificuldades podem se levantar, mas você saberá se uma igreja ela é saudável, se essa igreja continua apegada à palavra de Deus e continua agindo segundo essa palavra. É o Evangelho, as Escrituras Sagradas. A fé se agarra à palavra de Deus e nela confia para agir. É assim que nós precisamos viver como igreja de Cristo, agarrados à sua palavra, agindo segundo a sua palavra. Isso é fé. Fé não é gritar eu creio, fé é agir como alguém que crê. É fácil dizer que crê, é fácil dizer que tem muita fé. Aliás, todos nós já ouvimos alguém falar alguma coisa assim: eu tenho muita fé no Senhor, tenho muita fé em Deus. Aliás, tem até funk dizendo fé em Deus, não tem um negócio assim? Tem umas musiquinhas dessas aí, o pessoal vai saindo. Tem muita gente que afirma que crê no Senhor, que tem fé em Deus. Até mesmo dentro de um hospital, quando um parente, um ente querido está muito doente, a pessoa afirma, eu creio, eu tenho fé no Senhor.
Mas a fé, ela não é demonstrada ou ela não é vista apenas por causa de uma declaração. É muito mais do que uma declaração, é uma vida, é a maneira como nós vivemos. É o seu dia a dia. É a permanência. É a perseverança. É o se agarrar àquilo que o Senhor disse. Apesar de tudo aquilo que você vê. Está tudo errado, o mundo está virado de cabeça para baixo. As pessoas estão dizendo, você não está vendo, olha como as coisas estão difíceis, e você continua dizendo, eu creio. Mas por que você crê? Porque a palavra de Deus diz. Mas à medida da esperança, enquanto a fé se agarra às palavras da Bíblia, e nelas confia para agir, a esperança, meus irmãos, se firma, que a gente pode chamar de felicidade futura, aguardando pela fé o cumprimento da palavra de Deus. Isto é esperança. Um dia desse, o bispo Walter postou, inclusive, e citou o texto bíblico. Eu quase falei, ele está roubando a palavra que eu vou levar para a igreja de Magé. Não é possível, gente. Ele ouviu, alguém contou da minha casa, falou para ele, né? Ele gravou um vídeo agora recentemente, falando sobre esperança. Conferem lá. Viu, bispo Walter? Cadê a câmera? Está ali, bispo. Mas a esperança, ela se firma na felicidade futura. E ela o faz pela fé. Ela aguarda pela fé o cumprimento da palavra de Deus. E isso precisa existir num coração, isso existe num coração ou na vida de uma igreja saudável, de um povo espiritualmente saudável. Alguém espiritualmente saudável é alguém que tem esperança, que recebeu de Deus a promessa do Senhor e aguarda com grande expectativa e felicidade o cumprimento desta promessa. O faz com a alegria semelhante à de uma criança, quando diz para um amiguinho, olha, não, meu pai no meu aniversário vai me dar o PlayStation, como é que é o 5, 6, quanto é? 5, eu não sei nem o que isso significa, mas dizem que é um negócio, uma experiência de outro mundo, é isso? Eu não sei. Há muitos anos eu não sei o que é um videogame. Mas a criança que está aguardando, ela quer um uniforme do time de futebol dele. E ele, não, meu pai vai me dar no meu aniversário. A minha festa vai acontecer tal dia, né? A criança fica animado, porque vai ter uma festa de aniversário na casa de festa do tio pastor Edilson. Uma ideia ruim. Não vai dar muito certo esse negócio, não. E ela nutre essa expectativa, e todas as vezes que ela fala da festa dela, não é a festa, é a festa. Por quê? Porque ela sabe que o papai e a mamãe prometeram, e eles vão cumprir. E ela tem aquilo fica na cabeça dela o tempo todo. E meus irmãos, como igreja de Cristo Jesus, nós temos uma promessa. A promessa é a volta do Senhor Jesus Cristo a nos levar para a glória celestial. A promessa é todo sofrimento acabará. A promessa é estaremos diante do eterno Deus por toda a eternidade. Tudo que nós fazemos aqui neste mundo, fazemos tendo em vista esta promessa. Jesus voltará. Ele voltará para me buscar, para nos buscar. Ele levará a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos elevados às alturas. É a nossa esperança. Isso precisa pulsar nos nossos corações. E num tempo, meus irmãos, onde as pessoas pensam, boa parte das pessoas pensam no aqui e agora. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero ter isso agora, eu quero...
Falar de esperança é estranho. Esperança é poder dizer com alegria: eu sei que Ele virá. E eu sei que Ele me dará algo muito mais excelente. A esperança é a perseverança da fé, a firme expectativa de que o Deus em quem se pode confiar cumprirá aquilo que Ele prometeu. Ele não falha, Ele não mente, Ele é perfeito em todas as coisas. Se Ele disse, está falado. Se Ele falou, está falado. E aí você vive com isso. Eu sei que Ele virá. Eu sei que acontecerá. Por vezes nós temos aí as nossas programações de família. Imaginamos, olha, ano que vem eu vou programar uma viagem, vou fazer isso. Ano que vem eu vou comprar aquilo outro. Daqui a algum tempo eu quero conquistar isso, aquilo outro. E é dessa forma que a gente, a juventude imagina, não, eu quero fazer medicina, eu quero fazer aquilo outro, quero fazer engenharia, e eu vou trabalhar na empresa tal, vou passar num concurso público da Petrobras, do Banco Central, sei lá de onde, esses negócios todinho aí, pagar um cascalho legalzinho, para ajudar, sustentar meus pais. Glória a Deus, os pais nessas horas, ô Senhor, que isso se cumpra. Mas notem que todas essas coisas, elas estão, elas crescem no nosso coração, mas você depende, não de si, mas do próprio Deus. Você se alegra quando pensa, mas você precisa de algo mais. E no tocante à nossa vida espiritual, nós temos este algo mais, nós temos a promessa do Senhor. É mais do que o nosso desejo, compreende isso? É mais do que aquilo que aquece o seu coração. Em alguns momentos o nosso coração é aquecido, mas é muito mais do que isso, é uma promessa do Senhor, é um fato que se realizará na nossa vida, na vida da igreja. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3, nos diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Precisamos refletir sobre isso, sobre o que Jesus fez por nós na cruz, para nos garantir tudo o que Ele nos prometeu, para dizer para nós: olha, eu vou cumprir. João Calvino, sobre esperança, ele diz o seguinte: a esperança nada mais é do que perseverança na fé. Quando tivermos crido na palavra de Deus, a esperança nos fará perseverar até o cumprimento das promessas de Deus. Portanto, assim como a fé é a mãe da esperança, a esperança é que sustenta a nossa fé de modo a não desfalecer. Fé e esperança são fundamentais para a vida da igreja. A fé nos faz agir segundo a palavra de Deus, e a esperança nos faz perseverar com fé, aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Nos faz continuar dia após dia. O que leva um homem, uma mulher, um crente no Senhor Jesus Cristo a continuar firme dia após dia, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar dos problemas dentro da igreja. O que faz alguém perseverar? Na fé é a esperança que essa pessoa tem. Ela aguarda o cumprimento das promessas do Senhor. E por último, meus irmãos, é a medida do amor.
O amor que a gente pode afirmar, de certa forma, que não é algo tão comum assim. É um amor bíblico, o amor de Deus. Porque há muita coisa aí que o pessoal tem chamado de amor. Existem uma variedade de manifestações carnais e mundanas que as pessoas costumam chamar de amor. Mas o amor bíblico, ele é genuíno, ele é raro. E se os irmãos abrirem 1 Coríntios capítulo 13 e lerem com calma, os irmãos verão. É aquele texto tão clássico, recitado em casamentos, é de um amor que nós precisamos buscar, conhecer a cada dia e vivenciar a cada dia, que é o amor de Deus. Sem amor, meus irmãos, a vida e qualquer igreja fica enfermos. Ninguém fica saudável sem amor, sem a prática do amor. Porque não é sentir o amor, é viver o amor. O amor bíblico, ele precisa ser vivenciado. Da mesma forma que é muito estranho quando o marido diz que ama a esposa, mas a relação dele com ela é uma relação tóxica. Faz mal. Quando, principalmente na época aí de Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados você tem declaração para tudo quanto é lado. É coraçãozinho para lá, coraçãozinho para cá, é bombom para lá, bombom para cá, surpresa para lá, para cá, leva para restaurante japonês, finlandês, chinês, australiano, leva para tudo quanto é lado, né? Paga mico, entra no shopping, o maridão, sabe esses balõezinhos com o coração, ele é capaz de andar com aquilo segurando assim, ó. Ele jamais segurou um coração na vida dele, mas no dia dos namorados ele segura. Tá vendo? Só que o amor vai além disso, é o que nós fazemos todos os dias, é a minha prática, é a maneira como tratamos uns aos outros, não é assim? Mas porque o amor bíblico se tornou algo difícil, tão raro em nossos dias. Bom, Jesus disse que na medida em que o fim se aproxima, a fé desaparece. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8, diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Meus irmãos, sem fé e sem esperança, ninguém consegue amar de verdade, pois o amor, ele é fruto da fé. O amor bíblico é fruto da fé operada nos nossos corações. Não há como amar biblicamente sem que a fé exista no coração. Não há como ser cheio do amor de Deus se a fé não operar no coração. Sem fé e sem esperança, ninguém consegue amar de fato. Não o amor bíblico. E não é fácil amar biblicamente. Nós somos difíceis? Somos ou não somos? Somos. E à medida em que você vai ganhando um pouco mais de experiência, se você não tomar cuidado, você vai ficando mais ranzinza. No outro dia, eu estava fazendo um autoexame, proposto pelo apóstolo Paulo. Eu fui fazer um autoexame. Minha esposa falou um negócio e eu tive que me examinar. Ela falou, você está ficando ranzinza. Eu ouvi, fiquei irritado com a declaração, Evelyn.
Mas depois eu parei, é verdade, eu estou chato. Estou reclamando o dia inteiro. Impaciente. Tem alguma coisa errada? Deus tem misericórdia de mim. Mas não é fácil amar. Não é fácil lidar com as nossas próprias imperfeições e mais ainda as imperfeições dos nossos irmãos em Cristo. Aqui todo mundo é a florzinha de Jesus, não é? É ou não é? Tem alguém aqui que se reconhece, eu sou difícil? Levanta a mão. A gente pode, pastor Edilson, precisamos ter uma congregação do eu sou difícil. E eu vou ser membro dessa. O irmão pode liderar, fazendo um favor. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas imperfeições, as nossas ziqueziras, os dramas, problemas emocionais não resolvidos, situações que deveriam já ter sido resolvidas e não foram resolvidas, e ficamos cheios de coisas, e encontramos dificuldades. E conviver, portanto, no seio da igreja exige amor. E não um amor qualquer, não um sentimento qualquer, mas um amor bíblico. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que faz a gente levantar a cabeça. O irmão falha uma vez, você perdoa, ele vai falhar novamente, você vai perdoar novamente. Ele passa por você, senta do seu lado, isso não acontece aqui, acontece só lá na Tijuca. Ele passa por você, senta do seu lado e não fala direito. Aí na semana seguinte ele, oi, tudo bem? Você fala, hipócrita, semana passada não falou. Quando não tem que lidar com o chatonildo de um pastor Evandro, cheio de coisa, com linha reta, se não tiver reto, tirei fora do esquadro. Os irmãos já falam que eu chego na igreja já assim, ó. É maníaco, precisa de tratamento. Gosta das coisas alinhadinhas, sabe? Está fora do esquadro, uma loucura. Cadeira, tem todas elas. Meu sonho é pregar todas as cadeiras no chão. Lá são os bancos, então o irmão levanta, arrasta o banco para trás. E eu falo, meu Deus, a vida já é torta, como as pessoas se conformam a um mundo tão torto, a gente precisa consertar. E eu fico lá ajeitando os bancos. No outro dia a irmã falou assim, pastor, o irmão deve estar com algum problema. Eu falei, é verdade. Mas tudo isso exige de nós misericórdia, graça, exige amor. E a igreja, meus irmãos, ela é saudável quando ela ama de verdade, ama biblicamente. Quando ela tem esperança, quando ela aguarda, vive na expectativa da volta do Senhor. Ela aguarda as promessas de Deus, aquilo que Deus falou para a igreja, ela caminha de acordo com esta palavra. Algo que Deus um dia falou para a igreja cristã Nova Vida de Magé, ela precisa andar de acordo com esta palavra. Certamente existem promessas para esta igreja. E o que o pastor Edilson, os irmãos, a liderança da igreja, os irmãos em Cristo, toda a igreja precisa fazer é olhar para estas promessas do Senhor e caminhar de acordo com essas promessas, aguardar o cumprimento de cada uma delas. É agir segundo a palavra de Deus, agir por fé. Meus irmãos, o combate da fé, eu quero concluir, está em curso para todos nós, e assim será até o dia da nossa morte ou até o dia do retorno de Cristo, quando Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos, enquanto Ele não volta,
nós precisamos ter saúde espiritual para esses combates. A igreja de Magé precisa de saúde espiritual. E não é algo que nós conquistamos um dia e acabou. É algo que nós precisamos constantemente reavaliar. Porque é assim que fazemos no nosso dia a dia, é ou não é? Procuramos equilibrar a nossa alimentação. Procuramos pensar naquilo que nós colocamos para dentro. Cuidamos da nossa saúde. De nossa saúde dependem o treinamento, a condição para manusear o armamento espiritual e a disposição para o enfrentamento. Há muita gente que não consegue dar prosseguimento na sua vida, no campo de batalha da sua vida espiritual. Por quê? Porque está faltando saúde. E o que nós precisamos é fé, esperança e amor. Tudo que somos e fazemos como igreja deve levar essa trilogia divina em conta. Tudo. Precisamos produzir e propagar fé, anunciar. Precisamos revigorar e repartir a esperança. Precisamos anunciar, falar. E precisamos cultivar e compartilhar o amor. Que esta igreja seja sempre um lugar de fé, esperança e amor. Cada pessoa que entrar aqui neste lugar possa perceber essas três coisas: fé, esperança e amor. Que você seja uma pessoa assim, de fé, esperança e amor. E a pergunta, mais uma vez eu faço: como está a sua saúde? Tem faltado fé? Tem faltado esperança? Você tem conseguido amar biblicamente? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que a gente possa constantemente olhar para essa trilogia: fé, esperança e amor. Sem essas três coisas, nós não avançamos como poderíamos avançar e deveríamos avançar. Sem essas três coisas, nós não glorificamos o nome de Deus como Ele espera de nós que glorifiquemos. E um detalhe: nós podemos glorificar o nome do Senhor com essas três coisas. Porque essas três coisas não são coisas de uma igreja específica, para um grupo específico. Mas essas três coisas são coisas para a igreja, o povo de Deus, todo o povo de Deus. Que nunca nos falte fé, esperança e amor. Em o nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça.